pessoal, quem fala é o professor Rafael. Esta é mais uma videoaula da série Proteção Radiológica. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão participando, interagindo. É uma enorme satisfação compartilhar um pouquinho deste conhecimento com todos vocês. E na aula de hoje quero discutir sobre um assunto muito bacana e importante: radiação primária e secundária. Vamos lá às seguintes definições. A radiação primária, primeiro vamos entender o seguinte: é o feixe útil, o que nos interessa, aquele feixe fóton sai do tubo em direção ao paciente. Isso nós vamos discutir um pouco mais para frente, a importância de se entender este conceito e posteriormente como que nós vamos nos proteger o nosso paciente. Sem dúvida, a radiação primária é a radiação mais intensa, portanto mais perigosa e mais difícil de se blindar. Radiação secundária, nós temos duas: radiação espalhada e a radiação de fuga. Estas duas radiações são classificadas como radiações secundárias. Vamos à radiação espalhada. Espalhamento de alguns fótons de raio-x. O paciente é o objeto espalhador mais importante. Então, aí entra aquela importância de se colimar, da adequada técnica, aquela região específica do paciente. Então, todos os cuidados, inclusive a utilização ou não da grade móvel, famoso book, enfim, outros assuntos que nós discutiremos. E a radiação de fuga? É a radiação que é emitida do cabeçote do tubo de raio-x. Porém, hoje em dia os equipamentos estão muito seguros, equipamentos que realmente não prejudicam em momento algum a saúde do colaborador. Claro que nós temos que tomar todos os cuidados, verificar, aí entra a importância do físico, de toda a parte de verificação da sala, do equipamento, todas as medidas necessárias com os equipamentos específicos. Só por curiosidade, isso acaba, ele mexe caindo em concurso público, em relação à radiação de fuga existe um limite, e esse limite é de 1 mg por hora, a distância de 1 metro da fonte. Raramente os equipamentos estão com uma dose superior a esta. Eu particularmente não me recordo de ter trabalhado em algum equipamento com uma radiação acima deste limite. Fiquem tranquilos, na maioria das vezes. Não tenho por que ter esta preocupação hoje em dia com equipamentos realmente muito mais seguros do que nós tínhamos no passado. E olha que interessante, só por curiosidade, pensando numa sala de exame, alguns colegas perguntam: professor, nós sabemos que o chumbo barra a radiação, pensando em revestimento da sala, se for aquela barita, argamassa específica, eu posso substituir pelo concreto ou por bloco de concreto? Sim. Tanto concreto ou bloco de concreto, alvenaria de uma forma geral, podem ser utilizados em substituição ao chumbo. Isso estou generalizando, tá? Mas olha que interessante. 1,2 milímetros de chumbo, pense numa placa de 1 milímetro, equivale a 7,2 centímetros de concreto. Ou seja, o chumbo é muito mais específico, protege, barra, em uma menor espessura quando comparamos ao concreto. Isso só por curiosidade. Então, existe sim uma equivalência e esta equivalência deve ser respeitada. Então, o concreto barra radiação, nós sabemos que sim. E aí uma curiosidade, a equivalência entre o chumbo e o concreto. Isso também já vi em uma questão de concurso. Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esta informação. E vamos fazer uma observação final: a importância de projetar corretamente uma sala de exame radiológico, uma sala de raio-x.
Então deve ser levado em consideração o posicionamento dos equipamentos, a estativa, pode ficar do lado direito ou esquerdo? Não, nós temos que respeitar alguns fatores, temos que nos preocupar com as salas adjacentes. De repente a sala ao lado é uma sala de medicação, tem pessoas ali, e aí até a espessura, a blindagem tem que ser diferente para aquela parede, porque o feixe estará direcionado diretamente. E aí pensa também no efeito anódico, temos que respeitar, não posso colocar de qualquer lado, tem um lado certo, sempre levando em consideração vários fatores, inclusive entra aí o próprio efeito anódico, pensando numa radiografia de coluna total, paciente ortostática, na hora que eu viro o tubo, né, no sentido horizontal, a intensidade do feixe maior para o lado catodo vai ficar para a região inferior da coluna? Se sim, está correto, se não, está errado. Então tudo isso nós temos que pensar. E aí as barreiras primárias e secundárias. O que significa isso? A barreira primária vai interceptar quem? O feixe primário, e exige maior proteção. E a barreira secundária, nada mais que vai proteger quem? O trabalhador da radiação espalhada e de fuga. Aí entra a importância de quem também? Do dosímetro padrão e pessoal. E, para finalizar, um adendo. Dosímetro não barra radiação, não é um EPI. Apenas vai verificar a dose de radiação do ambiente. E a importância de se utilizá-lo na altura do tórax. E se por acaso vocês tiverem algum procedimento com avental plumbífero, deve ser colocado sobre o avental. Bom, pessoal, dicas importantes, estamos resgatando algumas informações bem interessantes. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.